Graça e paz, irmãos. Espero que todos estejam aí na paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré nessa noite. Estamos reunidos aqui nessa hora para podermos compartilhar mais uma palavra de Deus para as nossas vidas. Nós sabemos que Deus ele tem sempre o melhor para cada um de nós. E Ele nessa noite quer falar com você. A palavra de Deus, irmãos, ela precisa encontrar um terreno fértil para que ela possa ser plantada, para que ela possa nascer, para que ela possa crescer, para que ela possa dar fruto. E que nessa noite, no nome de Jesus, essa palavra encontre, um canteiro bastante grandioso, cheio de esterco, para ela poder ser plantada, para que ela possa também fazer a diferença na nossa vida. Sou o pastor Celso, da Igreja Semear Montreal, aqui em Monte Carmelo. Nós estamos realizando essas lives nos dias de culto da igreja, porque por um período nós estamos impossibilitados de estar nos reunindo presencialmente, mas nós cremos que vai ser por um período curto. E enquanto isso acontece, nós estamos aqui para poder trazer uma palavra de acalento para o seu coração nessa noite. A Semear Igreja de Cristo ali de Montreal, ela fica ali na Rua Itália, número 298. Nós estamos ali, levando a palavra de Deus, anunciando a salvação em Cristo para todas as pessoas. Porque nós cremos no poder e na autoridade desse Deus que nós servimos, desse Deus que nós buscamos. E nós sabemos que Ele haverá de fazer a diferença nessa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nada é por acaso, irmãos. Tudo tem um propósito debaixo do céu, debaixo das mãos desse Deus que nós servimos. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Quero compartilhar uma palavra com você nessa noite, que está aqui em João, capítulo 10, versículo 10 também, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Senhor meu Deus e meu Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós queremos nos colocar na Tua presença mais uma vez nessa noite e clamar a Ti, Deus, que venha ser conosco nessa noite. Que venha, Senhor Deus, em nome de Jesus, encontrar corações nessa noite abertos, Senhor Deus, para receber essa palavra. Prepara, Senhor Deus, os lares, prepara, Senhor Deus, as vidas, prepara, Senhor Deus, as pessoas, para que no nome de Jesus, Senhor Deus, o Senhor possa falar, o Senhor possa se apresentar, o Senhor possa fazer a diferença, Senhor Deus, na vida das pessoas. Nós sabemos, Deus, que grandioso é o Senhor, que grande é o Teu poder, a Tua autoridade, a Tua unção. E nós queremos, Pai querido, que assim se manifeste em cada um dos que estão presentes, Senhor Deus, e ouvindo essa palavra nessa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Talvez, irmãos, você não saiba, mas há uma terrível guerra espiritual sendo travada nesse exato momento. O texto que nós lemos, João 10, versículo 10, ele fala que o ladrão ele vem somente para roubar, matar e destruir. Mas ela complementa falando, mas eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Irmão, eu quero dizer para você que assim como há um Deus que nos ama muito, um Deus que não desiste de nós, um Deus que faz presença na nossa vida, um Deus que fala com você nessa noite, um Deus que quer nos dar, irmãos, uma vida feliz, que quer nos dar uma vida abençoada. Há também, irmãos, um ladrão conhecido como Satanás, irmãos, que luta todos os dias para tentar roubar a nossa paz, para tentar nos destruir. Para nos proteger, irmãos, nós precisamos conhecer essas estratégias do inimigo, irmãos, sobre a nossa vida. Porque ele usa dessas estratégias, irmãos,
para nos enganar, ele usa essas estratégias para nos fazer cair, para nos fazer ficar pelo meio do caminho. Eu quero dizer para você nessa noite que o Deus Todo-Poderoso que fala com você nessa noite, Ele tem um propósito grandioso na sua vida. Ele deseja simplesmente que você venha abrir o seu coração, que você venha deixar que Ele entre, que Ele transforme a sua vida, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Quero dizer para você nessa noite que o inimigo da nossa alma, irmãos, ele tenta convencer você de que Deus não existe. Muitas pessoas talvez nessa noite estão pensando, será que Deus existe? No meio dessa tragédia, no meio dessa mortandade, no meio dessa dificuldade que nós estamos vivendo, né, no mundo, nesses dias atuais. Mas eu quero dizer para você que Deus, ele existe. Talvez uma das estratégias do inimigo da nossa alma é nos fazer convencer, irmãos, que Deus é fruto da nossa imaginação e que nós estamos sozinhos nessa terra, que nós não temos ninguém. Mas isso é uma grande mentira, porque Ele é o pai da mentira. Ele é que embute essas mentiras no coração do homem. É muito cômodo, irmãos, para uma pessoa não acreditar em Deus, porque se Deus não existe, irmãos, também não existe o pecado. E não há necessidade de mudar de vida e nem há um julgamento final. Nós não teremos, que um dia prestar contas de tudo que nós fizemos, pois quando essa vida passar, irmãos, sobrarão apenas os nossos restos mortais. Será que isso é verdade, irmãos? Será que isso condiz com a verdade? Quero dizer para você, irmãos, que algo precisa ser levado em consideração. Deus, ele não deixará, irmãos, de existir, ainda que milhões de pessoas, irmãos, deixem de acreditar nele. Ele não vai deixar de existir. E talvez você não saiba, irmãos, mas o próprio inimigo da nossa alma e os seus demônios, eles sabem da existência divina e eles tremem de medo. Se você pegar lá no livro de Tiago, no capítulo 2, no versículo 19, a palavra de Deus fala: você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Essa é a grande verdade. Irmãos, o diabo tenta também fazer com que você passe a não acreditar que ele existe. O diabo não quer que você acredite que ele existe. E, infelizmente, temos muitas pessoas, irmãos, que não acreditam no diabo, não acreditam nas suas obras, não acreditam nos seus demônios. Mas saiba que fingir que não existe, irmãos, é talvez o modo preferido do diabo trabalhar na sua vida, na vida das pessoas. Quanta destruição, irmãos, ele tem causado aí nesse mundo. Ele tem influenciado as pessoas a matar, a roubar, cometer suicídios, irmãos, estupros, todo tipo de violência. E quando essas coisas, irmãos, acontecem, nós achamos, que a culpa é somente do ser humano. Que o ser humano que é culpado por tudo isso que tem acontecido. Mas a verdade, irmãos, é que a maldade, ela está no coração do homem. Mas o diabo, ele aproveita as brechas, irmãos, para colocar pensamentos, para colocar ideias malignas, a fim de causar mais destruição ainda na vida das pessoas. Por isso, fazer alguém acreditar que ele não existe é a sua tática mais covarde. Porque as pessoas ficam desprotegidas, porque elas não sabem que elas estão sendo atacadas e elas acabam sendo, irmãos, as primeiras a cair. Lá no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 44, a palavra de Deus, ela fala assim para a gente: o diabo, ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente,
fala a sua própria língua, pois é mentiroso e é o pai da mentira. Irmãos, ele tenta fazer você se convencer de que a Bíblia não é a palavra de Deus. Quantas pessoas que duvidam, irmãos, que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Quantas pessoas que eu já ouvi dizer que não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Eles falam que é um livro, talvez o mais vendido, da humanidade, mas eles não creem que a Bíblia é a palavra de Deus. Lá em João no capítulo 8, Jesus, ele disse que se nós conhecermos a verdade, irmãos, ela nos libertará. É por isso, irmãos, que o inimigo da nossa alma, ele vai tentar de todas as maneiras, irmãos, nos fazer pensar que a Bíblia é somente um livro escrito por homens e cheio de controvérsias. Ele não quer que nós sejamos, irmãos, livres. Ele não quer que nós sejamos salvos. Ele não quer que nós venhamos a sermos libertos da condenação eterna. E por isso ele fará as pessoas, irmãos, criticar os ensinamentos de Jesus. Ele vai fazer pessoas zombar da palavra de Deus. Vai fazer zombar da sua promessa. Irmãos, afinal, é mais criticar e inventar desculpas do que obedecer a palavra de Deus, não é mesmo? Lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 4, a palavra de Deus fala assim: o Deus desta era, Satanás, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quero dizer para você, nessa noite, que o diabo ele tenta mostrar que o pecado é algo normal, é algo divertido. Às vezes, nós temos assistido aí, nas redes sociais, na televisão, sátiras, as coisas de Deus. Nós temos visto a normalidade com que as coisas erradas são tratadas. A gente vê as coisas normais sendo distorcidas e a gente vê as coisas anormais assumirem a posição das coisas normais. Quero falar para você que o diabo ele gosta de enganar. E ele gosta de mostrar, irmãos, o pecado como se ele fosse algo bom e que não traz consequências ruins. Mas nós sabemos, irmãos, que a grande consequência do pecado é a morte, irmãos. Às vezes ele sussurra, nos nossos ouvidos: só um pouquinho não faz mal. É um pecadozinho. Você merece ser feliz acima de tudo. Isso não tem nada a ver. Você é quem manda na sua vida. O que é bonito é para ser mostrado, E as pessoas vivem dizendo essas frases, E essas frases são apresentadas para várias pessoas. E elas são apenas, irmãos, algumas desculpas, usadas para transformar aquilo que Deus condena, que é o pecado, em algo bonito e aceitável. Fuja desse tipo de comportamento, irmãos, porque a Bíblia fala lá em Provérbios 14, no verso 12, que há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Irmãos, o diabo ele tenta nos oferecer oferendas, em bandejas de pratas, para que nós possamos substituir Deus na nossa vida. Ele quer que você substitua o Deus que te ama, o Deus que não desiste de você, o Deus que quer te salvar, o Deus que quer te curar, o Deus que quer te transformar. E Ele quer que você venha substituir esse Deus por algo que Ele apresenta diante dos teus olhos. Você se lembra, já ouviu falar, não sei se você é crente ou se você está ouvindo essa palavra pela primeira vez. Você que é crente conhece, a história do povo hebreu, que foi liberto lá das mãos de Faraó. Ele atravessou o Mar Vermelho,
a pés enxutos, né? E depois enfrentou aquele deserto por 40 anos. Certa vez, né, o líder Moisés, ele teve que subir lá no Monte Sinai para receber os 10 mandamentos. E ali ele ficou por 40 dias. E durante esse tempo, irmãos, a palavra de Deus fala que Arão, o seu irmão, ele construiu um bezerro de ouro, irmãos, para o povo adorar. Pois eles achavam que Moisés, irmãos, não voltaria mais. A figura do líder espiritual deles não estava ali mais, e eles achavam que ele não ia voltar mais. Da mesma forma, irmãos, quando nós precisamos lidar, né, com o silêncio de Deus, quando parece que suas promessas, né, não irão se cumprir, aí o diabo nos oferece, irmãos, um caminho mais fácil, um atalho, seja através, né, de um pecado para satisfazer a nossa carne, ou algo para ocupar o lugar de Deus. Quantas pessoas tirando Deus da sua vida por causa do dinheiro, por causa de uma posição social, por causa de um carro, por causa de uma casa, trocando Deus pelo conforto, pelos prazeres do mundo. Muitas vezes nós deixamos, né, de orar. Quantos estão nesses dias aí sem conseguir dobrar os seus joelhos e orar a Deus? Nós não podemos ir à igreja, porque nesse momento é inviável isso. Muitos não estão lendo a Bíblia. Muitos não conseguem pegar a Bíblia para fazer uma leitura. Porque muitas vezes as pessoas têm algo mais importante para fazer. Tem algo mais importante para assistir na televisão, para ver nas redes sociais. Porque muitas vezes as pessoas não desgrudam, né, da internet, não desgrudam do celular, não desgrudam da televisão. Para alguns, irmãos, o bezerro de ouro talvez seja um relacionamento amoroso, talvez seja o vício da pornografia, né? Talvez seja a busca de reconhecimento, né, que todo homem procura alcançar. Talvez seja status, talvez seja fama, talvez seja dinheiro, talvez seja uma formação, né, universitária. Enfim, muitas dessas coisas, irmãos, são boas, né? São necessárias, mas se tornam idolatria, irmãos, quando deixam de priorizar a Deus. Nós não podemos trocar Deus por nada nesse mundo, porque Deus, irmãos, a presença de Deus na nossa vida é a única garantia que nós temos de uma vitória sobre esse inimigo da nossa alma, sobre o diabo, sobre nós. Eu quero dizer para você que como que nós podemos vencer essa influência do mal? Como que nós podemos vencer o diabo, irmãos, na nossa vida? E alguns versículos dão, né, uma resposta para essa pergunta. Se você abrir lá em 1 Pedro, no capítulo 5, no verso 8, a palavra de Deus fala assim: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Se você abrir o livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7, a palavra fala assim: submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Lá em Efésios 6:11, fala para nós vestirmos a armadura de Deus, para podermos ficar firmes, irmãos, contra as ciladas do inimigo da nossa alma. Eu quero dizer para você nessa noite que o diabo, irmãos, ele sabe, desde o princípio, que o seu destino final será terrível. E o seu objetivo é levar com ele o maior número possível de almas para o inferno, irmãos. O diabo quer levar você para o inferno. O diabo quer que você desista de Deus, o diabo quer que você desista da sua fé. Porque ele sabe qual é o fim dele, ele sabe o que vai acontecer com ele e ele quer levar
o maior número possível de pessoas junto com Ele. Mas se nós recebermos, irmãos, Jesus como nosso Salvador, como nosso Senhor, nós sabemos, irmãos, que nós estamos do lado do vencedor. E Ele está disposto a nos proteger e nos ajudar. Não se esqueça, irmãos, o diabo pode até tentar, mas a decisão sobre o que fazer será sempre sua. Então resista, irmãos. Seja forte, seja fiel, porque o Senhor promete estar sempre do seu lado. Glória a Deus. Talvez você pergunte por que essa palavra, né, nessa noite, uma palavra forte, uma palavra que fala de um inimigo da nossa alma, uma palavra que fala de Satanás, que fala do diabo, que tem trabalhado contra a nossa vida, que tem trabalhado contra as pessoas. Mas eu quero dizer para você nessa noite que as estatísticas estão mostrando que ele tem alcançado êxito nas suas estratégias, porque ele tem conseguido matar pessoas, ele tem conseguido colocar enfermidade em pessoas, ele tem conseguido fazer com que pessoas se matem no suicídio, ele tem colocado doenças, irmãos, nas pessoas, ele tem dominado a mente de muitas pessoas, não deixando que elas, venham até a mente de Cristo. Ele tem usado de estratégias, irmãos, para fazer as coisas erradas. Às vezes uma jovem está na igreja e no caminho do Senhor o caminho é apertado, o caminho é difícil. E o jovem às vezes tem uma dificuldade grande para estar na presença de Deus, porque tantas coisas boas, diante dos seus olhos, sexo fácil, drogas, bebida, vícios, prostituição, fornicação. Isso tudo é agradável. Mas eu quero dizer para você que tudo isso, irmãos, separa você de Deus. E quem consegue lançar tudo isso sobre a sua vida é o inimigo da sua alma. Eu quero dizer nessa noite que o diabo muitas vezes tenta fazer você acreditar que não existe. Nessa noite está aqui falando com você. Nessa noite está aqui chamando para você tomar uma atitude de fé. Chamando você para ter nessa noite um posicionamento diante de Deus. Chega de brincar, irmão, de ser crente. Chega de brincar de ser cristão, porque agora, irmãos, chegou a hora de você exercitar a sua fé. Porque nós estamos vivendo, irmãos, dias difíceis. E eu creio que nós estamos vivendo, irmãos, o tempo que se fala lá em 2 Timóteo, dos homens dos últimos tempos. Eu quero dizer para você que só vamos sobreviver, irmãos, pela fé. Você não vai sobreviver por aquilo que os seus olhos estão enxergando. Você vai somente sobreviver pela sua fé. Você vai ter que ter convicção das coisas, irmãos, para poder alcançar a vitória. Você vai ter que ter convicção das coisas, irmãos, para não se deixar abater por tanta coisa ruim que tem vindo, que tem assolado a sua vida. Quero dizer para você nessa noite que você é chamado, que você foi escolhido. Talvez você está aí nessa noite pensando, amanhã eu vou voltar para os caminhos do Senhor. O dia que a igreja abrir, eu quero voltar para a igreja. Mas a igreja, irmão, somos nós, a igreja é você, a igreja sou eu, a igreja somos todos nós juntos. A igreja não é local, a igreja são pessoas. E que você nessa noite possa se acertar com Deus, que você possa nessa noite dizer, Senhor, eu tenho andado por caminhos errados, eu tenho deixado o diabo se andar na minha vida, eu tenho deixado o diabo trabalhar na minha mente, eu tenho deixado, irmãos, o pecado entrar na minha vida. E geralmente quando o pecado, irmãos, ele entra, no momento é agradável, no momento é bom, mas depois vem a tristeza no coração, porque o pecado, ele separa você de Deus. O homem não foi feito para viver separado de Deus. O homem foi feito para viver na presença de Deus. Quantas pessoas nessa noite aí com vazio, existencial profundo aí no fundo do seu peito. E esse vazio, irmãos, é a falta de Deus na sua vida. Não adianta chorar, não adianta espernear, não adianta comprar máscara, não adianta passar álcool, não adianta lavar as mãos. Se você não tiver fé, irmãos, para conquistar as suas vitórias, irmãos, de nada adianta.
Deus nessa noite chama para você ter fé, para que Ele possa agir na sua vida, para que Ele possa transformar os seus caminhos. Quantas pessoas, né, desviadas do caminho do Senhor, levitas, né, que tocavam outrora na igreja e hoje estão aí, né, tocando músicas mundanas, né, em bares, né, em eventos. Eu quero dizer para você que você foi chamado para louvar a Deus. Você foi chamado para cantar louvores ao teu Deus. Você foi chamado para ser levita na casa do Senhor. E não adianta os caminhos que você ande, não adianta as escolhas que você faça. Eu quero te dizer que Deus, Ele não desiste de você. Ele chama você nessa hora para que você seja alcançado, para que você seja salvo. Entrega a sua vida nessa noite para o Senhor. Não deixa esse inimigo da nossa alma dominar você. Não deixa nada, irmão, ser mais importante do que Deus na sua vida. A nossa salvação, irmãos, é algo muito precioso. Você não vai levar carro, você não vai levar pessoas, você não vai levar dinheiro, você não vai levar formação acadêmica. Tudo vai ficar, irmãos. Você vai morrer, o seu corpo vai voltar para o pó, da onde ele foi formado, segundo a Bíblia fala. O espírito volta para Deus e a sua alma, irmãos, para onde ela vai? A sua alma, ela vai seguir o caminho que você escolheu para ela. Deus não manda ninguém para o inferno, irmãos, é você que escolhe o que você quer para a sua vida. Eu quero dizer para você nessa noite, escolha Jesus, escolha ser salvo, irmãos. Mesmo que nós venhamos morrer aqui, irmãos, essa morte física, a Bíblia fala que nós vamos ter vida eterna na presença de Jesus. Coisa maravilhosa, irmãos, é saber que existe um Deus poderoso esperando para buscar a sua igreja, esperando para buscar as pessoas. A Bíblia fala que Ele vai voltar para buscar a igreja. Ele vai descer sobre as nuvens. E Ele fala que os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro para encontrar com Ele nas nuvens. E nós, se nós estivermos vivos até lá, nós não vamos conhecer a morte. A Bíblia fala que nós vamos ter esse corpo corruptível transformado num corpo de glória. E nós vamos subir também para a presença dEle. E triste, irmãos, de quem recusou esse Jesus. Triste quem não quis esse Jesus na sua vida. Triste quem negou esse Jesus. Triste quem quis dinheiro, de quem quis posição social, de quem quis os prazeres deste mundo, os deleites deste mundo, do que o próprio Jesus. Nada é mais importante do que a salvação. Nós não sabemos se nós vamos estar vivos amanhã, irmãos, porque essa enfermidade assola, né? E ela pode ceifar vidas, né? Quantos cristãos aí que já faleceram, que foram recolhidos aí por intermédio desse vírus? Nós não sabemos o tempo nosso aqui na terra. São 2 dias que nós não sabemos. O dia que nós vamos morrer e o dia que Jesus vai voltar. E nós temos que estar preparados para esses 2 dias. Nós temos que estar preparados para morrer. Será que se eu morrer no pecado, eu vou ter salvação? Será que eu morrer longe de Cristo, eu vou ter salvação? Irmãos, é uma palavra dura de ser falada. Mas eu quero dizer para você que ela é necessária. Porque o Espírito Santo vai convencer você. Eu não convenço você. As minhas palavras não convencem você. Mas o Espírito Santo convence você. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O inimigo veio para roubar, para matar, para destruir. Mas Jesus Cristo veio para dar vida em abundância. Melhor estar em Cristo. Melhor ter a nossa vida depositada nas mãos desse Jesus. Porque nós temos uma garantia de vitória. Mesmo que nós venhamos morrer, mesmo que nós não venhamos estar aqui mais nesse mundo, mas nós vamos estar no sono dos justos, aguardando a vinda de Jesus para nos levar com Ele, para viver a eternidade na sua presença. A Bíblia fala que os olhos nunca contemplaram o que está preparado, o que está reservado para as nossas vidas. A nova Jerusalém celestial, ataviada, com ruas de cristal, de ouro, puríssimos, guardados para aqueles que conseguirem vencer.
Eu quero dizer para você nessa noite, não interessa como você está, não interessa o que você está sentindo, não interessa o que você está pensando, eu quero dizer para você, aceita Jesus como Salvador da sua vida. Volta para os caminhos do Senhor. Porque um dia Jesus chamou você, um dia você passou pelas águas, um dia você se batizou, você fez um compromisso de servir a esse Deus. E o tempo passou, as frustrações chegaram, os enganos chegaram, você se decepcionou, e aí você usa tudo isso para abandonar. Sendo que Jesus não te abandona, Jesus ele não te deixa só, ele não te deixa órfão. Porque ele é grande, porque ele é poderoso, porque ele é altíssimo. Fecha seus olhos aí onde você está. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, curva sua cabeça. Senhor meu Deus e meu Pai, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nós queremos clamar ao Senhor nessa noite, Pai, que Satanás, Senhor Deus, o diabo, esse inimigo da nossa alma não tenha poder sobre nós. Que o Senhor venha, Senhor Deus, nos proteger, que o Senhor venha, Senhor Deus, nos livrar. Que nós venhamos ser firmes ao Senhor Deus, que nós venhamos a resistir, para que Ele fuja de nós, para que Ele não tenha parte em nós, para que Ele não faça aquilo que Ele deseja sobre as nossas vidas. Pai querido, no nome de Jesus, tem coração nessa noite, Senhor Deus, aí com desejo de suicídio, com desejo, Senhor Deus, de acabar com a sua vida, pensando que tudo acabou, pensando que não tem mais solução. Senhor Deus, no nome de Jesus, visita essa pessoa agora nessa noite, no nome de Jesus. E faz essa pessoa sentir, Senhor Deus, o toque do Senhor agora. Teu toque precioso, Senhor Deus, mudando, transformando a vida dessa pessoa no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É a oração, Senhor Deus, que eu te faço nessa noite, no nome de Jesus Cristo. Amém. Quero dizer para os irmãos, cada um de você que esteve aí conosco, na ministração dessa palavra, não deixe o inimigo enganar você. Tome uma decisão, tome uma atitude de fé na sua vida, no nome de Jesus. Quero dizer que a Igreja Semear, do bairro Montreal, ela fica ali na Rua Itália 298, nós não estamos tendo cultos presenciais, mas no nome de Jesus, nós daqui a uns dias vamos estar retomando, no nome do Senhor Jesus. Enquanto isso, nós vamos estar aqui nos dias de culto, trazendo essa palavra, Nós estivemos aqui na quarta-feira, estamos aqui hoje e vamos estar aqui domingo, sempre às 19 horas. Se você quer mandar um recado, se você quer pedir uma oração, se você quer mandar um recado, você possa usar esse meio para isso, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Se você quer aceitar Jesus como Salvador da sua vida, abre o seu coração e agora, fala para Ele que você quer Ele, que Ele seja o Senhor da sua vida, no nome do Senhor Jesus. Quero convidar os irmãos também, no domingo, o povo de Deus está empenhado, em um grande jejum sobre a nossa nação. E eu quero convidar você, no dia 5, no domingo, a vir participar desse grande jejum. Jejum não é deixar de comer só, irmãos, é consagrar a sua vida. Consagra a sua vida no domingo, Coloca um objetivo nisso, olha, Senhor, venha receber esse jejum pela nossa nação, para que essa praga, para que esse vírus, para que essa doença não venha assolar, mas que ela venha ser curada no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Faz o jejum que tocar no seu coração, Deus vai agradar. Mas faça um jejum consciente, irmãos, não faz sacrifício tolo. Às vezes você deixa de comer, mas fica falando mal das pessoas, fica mentindo, fica pecando. Então faz uma consagração no domingo. Quando você for jejuar, que você possa acompanhar esse jejum com oração, com leitura da palavra. Põe um hino tocar, e canta louvores a Deus. Pede para Deus tirar o pecado da sua vida, pede para Deus tirar o mal da sua vida. Pede para Deus ser com você. Apresenta a tua vida diante de Deus, apresenta a tua família, fala, Senhor, eu vou entregar esse jejum para o Senhor, por esse motivo. E Deus ele vai estar colocando no seu coração a maneira de você fazer. Tem pessoas que fazem um jejum total, fica sem beber água, sem comer durante o período. Mas eu quero dizer que você pode oferecer algo para Deus, porque Deus ele vai
vai olhar, Ele vai ver o teu coração, Ele vai ver a sinceridade que você está nesse momento diante dEle, e Ele vai poder fazer algo grandioso da sua vida. No nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O povo de Deus vai estar se unindo, no domingo, nesse grande jejum, pela nossa nação, pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos, pelos amigos, pelos vizinhos, pelos parentes, por todos, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Nós vamos estar encerrando nesse instante aqui a nossa live. Eu quero convidar você a estar conosco domingo aqui de novo, às 19 horas. Nós vamos estar trazendo uma nova palavra. E se de alguma forma Deus tocou você por intermédio dessa palavra, manda mensagem para nós, conta, que Deus trabalhou, que Deus agiu, porque é importante a gente testemunhar daquilo que Deus faz na nossa vida. Amém? Então, fiquem com Deus, Deus abençoe você ricamente, tenha, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, um final de semana cheio de bênção, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Fiquem com Deus.